Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Neste sábado, o presidente do Legislativo Municipal participou da entrega de contratos do Departamento Municipal de Habitação a moradores do loteamento Jardim do Bosque. O local reúne mais de 200 famílias na zona norte da capital. Os documentos de compra e venda de imóveis são um passo para a regularização da área. Patrícia e Márcio Lemos chegaram cedo ao ginásio do Centro de Atividades do SESI, no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre. Eles estão entre os 200 moradores do loteamento Jardim do Bosque, que neste sábado receberam da Prefeitura os contratos dos imóveis onde vivem. A cerimônia marca uma das últimas etapas do processo de regularização fundiária. É muito importante porque a gente pode ter a segurança, né? A gente está pagando uma coisa que vai ser nossa, né? Porque assim como também tem a previsão depois da escritura, tudo, essa tranquilidade também depois a gente está podendo estar pagando IPTU e tudo para estar melhorando o nosso loteamento ali, nosso bairro, né? Então acho assim bem importante isso, porque depois também a gente pode estar tendo mais melhorias para a localização, que nem tem uma previsão depois de posto de saúde. A cerimônia foi organizada pelo Departamento Municipal de Habitação para marcar um importante momento do processo, que se arrasta há 10 anos. A área onde fica o loteamento Jardim do Bosque pertencia ao Estado. Cerca de 10 anos atrás, o governo do Estado doou a área, né? E a Prefeitura fez toda a infraestrutura lá. E desde então, né, entrou-se com o processo de regularização das áreas para poder individualizar em lotes para viabilizar se fazer o contrato de compra e venda. Então, eles sendo proprietários do imóvel, né, eles podem vender, eles têm o endereço certinho, né, é muito importante para as famílias. Também participaram da cerimônia o vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o presidente do Legislativo, vereador Cássio Trogildo. Este momento que estamos vivendo agora, então, é a contratualização das famílias que já estão nos imóveis com o DEMAB, por valores que chegam a 10% do valor de mercado. Hoje um terreno aqui equivale a uns 60 mil reais e esse contrato ao final de 10 anos vai ter um pagamento de em torno de 7 mil reais. As parcelas variam, de acordo com o tipo de imóvel, entre 30 e 60 reais. Então, ao final, vai ser passado, inclusive, a propriedade para as pessoas que vão, então, ter um imóvel regularizado. A tribuna popular, na sessão plenária da última quinta-feira, foi ocupada pela Associação de Pais e Cuidadores de Bebês Prematuros. A entidade alertou para os perigos do nascimento precoce. Denise Sugitani apresentou números para reforçar a gravidade do problema. Segundo a diretora executiva da ONG, o Brasil ocupa o 10º lugar no ranking mundial de bebês prematuros. São 340 mil nascimentos antes do tempo a cada ano no país. As regiões Sul e Sudeste são as com maior incidência. Ela considera que faltam campanhas e mais informações sobre prevenção. Uma geração de bebês que pode ficar com sequelas, né, de saúde, pode ficar com danos incapacitantes. Geralmente as mães acabam pedindo demissão dos seus trabalhos para cuidar desse bebê, porque ela não tem direito a uma licença maternidade estendida por enquanto. Então, justamente o trabalho da nossa associação é promover campanhas de informação, porque é possível sim prevenir o parto prematuro, através de informações, de uma gestação bem acompanhada, um pré-natal bem feito. Então, não existem hoje essas campanhas em massa, é isso que a gente quer trazer novembro como um mês nacional de conscientização. Já o período de comunicações temáticas tratou da segurança alimentar. Um estudo apresentado aos parlamentares aponta que 40% das crianças nas escolas da capital estão com sobrepeso. A nefrologista pediatra e professora da URGS explicou que a avaliação envolveu mais de 2.000 crianças com idades entre 0 e 6 anos. 16% apresentaram hipertensão. O levantamento foi realizado em 28 escolas municipais infantis de turno integral. Noêmia Goldraich afirma que os dados servem de alerta e podem embasar políticas públicas. A gente precisa ter uma estrutura de política pública na escola para que a escola forneça uma alimentação saudável e a escola também vai educar esta criança e a sua família
motivá-los para que eles comecem com uma alimentação saudável em casa, porque precisa haver uma continuidade em casa e na escola. Então é assustador que a gente tenha uma frequência, uma prevalência de sobrepeso, obesidade grave em crianças de 40% nessa faixa etária. O representante do Fórum Estadual de Segurança Alimentar lembrou que a capital gaúcha já aderiu ao Sistema Nacional para o segmento. No entanto, Henrique Schuster disse que o município ainda precisa elaborar um plano para nortear as políticas de atendimento à população. Aí o governo municipal vai poder saber o que fazer exatamente, né, nas questões de combate à insegurança alimentar, ou seja, resolver os problemas da segurança alimentar, que são a fome, que são a obesidade, como a doutora já falou aqui também na sua palestra de hoje, os problemas da alimentação na área da educação, dentro das escolas, problema na área da alimentação que acabam nos trazendo transtornos na nossa saúde. O tema do período de comunicações temáticas foi sugerido pela vereadora Sofia Cavedon. Óbvio que a nossa rede municipal ela tem uma alimentação saudável, só que a educação ela tem que sair dos muros da escola, ela tem que mudar a cultura das famílias, tem que alertar. Nós precisamos enfrentar os meios de comunicação que nos transformam em consumidores e ter políticas incisivas sobre isso, né? E não deixar só para a educação. Por isso a campanha do sal, e que não entendemos tanto esculhambação em relação ao saleiro, porque o sódio, o consumo excessivo do sódio, desde a infância, torna as pessoas hipertensas e a hipertensão causa consequências graves. Consumir alimentos sem agrotóxicos produzidos de forma sustentável é uma preocupação cada vez maior em grandes cidades do mundo inteiro. Em Porto Alegre, 3 jovens engenheiros desenvolveram uma solução para quem quer cultivar a própria horta, mas não tem muito espaço em casa. O eletrodoméstico chamado Plantário é o tema do quadro Momento Cidadão desta semana. O hábito de consumir alimentos cultivados dentro da própria casa é uma tendência cada vez mais visível nas cidades. Seja para cuidar melhor da alimentação ou pelo simples prazer de cultivar hortaliças e temperos, as hortas urbanas têm ganhado espaço até mesmo em pequenos apartamentos. Pensando nesse mercado em ascensão, 3 jovens viram a oportunidade de ajudar as pessoas a produzir o próprio alimento e ainda tornar esse negócio rentável. Foi assim que, no final de 2013, nasceu o Plantário. Colegas na Faculdade de Engenharia Mecânica, o Thomas, o Bernardo e o Jorge decidiram abrir uma empresa juntos. Depois de 3 anos de muita pesquisa e trabalho, surgiu o novo eletrodoméstico. Quando foi chegando no final do curso, a gente foi identificando já uns nos outros afinidades para montar uma empresa e a gente decidiu então desenvolver algum produto, alguma coisa, algum equipamento que fizesse sentido para um mundo que a gente estava começando a perceber que estava muito influenciado pelas correntes dos orgânicos, da questão de cozinhar dentro de casa, então a questão gourmet estava muito em evidência. Também o fato de cada vez mais as pessoas morarem em apartamento. Imaginem se as pessoas pudessem colher vegetais fresquinhos, super saborosos, saudáveis da sua casa. Essa era uma indagação que a gente tinha. Vou surgindo a ideia do Plantário, que no momento parecia um pouco maluca, assim, mas a gente fez uma pesquisa de mercado, algumas investigações e viu que, na verdade, era uma tendência bem forte e que unia públicos bem diferentes dentro da sociedade. Com sistema próprio de iluminação, ventilação e irrigação, o funcionamento é automatizado. Cabe ao consumidor apenas plantar as sementes nos vasos e esperar a colheita. O equipamento ele controla então todos os fatores da planta. A iluminação, a irrigação, a ventilação e até mesmo a nutrição dela através do substrato que a gente põe nos vasinhos. E ele faz tudo isso de maneira automática. Então ele controla a quantidade e a frequência de cada um desses parâmetros para que o ambiente dentro do equipamento seja perfeito para o desenvolvimento de uma planta. E tem uma gaveta, né, para as pessoas poderem puxar e mexer nas plantas e facilitar a ergonomia e o cuidado das plantas. Tem um reservatório abaixo dessa gaveta que tu abastece com água, ou caso tu conecte o Plantário na rede hidráulica da rede da casa, tu não precisa nunca nem abastecer esse reservatório, né? Então tu tem uma autonomia daí infinita.
Agora, se tu não conseguir conectar na rede hidráulica, tu vai precisar abastecer esse reservatório de 20 em 20 dias. As luzes de LED, elas são, digamos assim, fabricadas para que as plantas recebam a qualidade da luz solar, mas na intensidade certa para que elas façam fotossíntese da melhor forma possível. As dimensões são semelhantes a uma adega de vinhos ou um frigobar. Nesse espaço, o equipamento comporta 9 vasos de planta. Devido às condições oferecidas pelo plantário, os empreendedores garantem o crescimento acelerado das hortaliças. O crescimento é muito mais rápido justamente porque a gente controla o ambiente de maneira que a planta sempre esteja no ambiente ideal. Então, todos os dias ali dentro vão ser dias de sol, dias com uma quantidade correta de água, ela está protegida dos excessos naturais da natureza. Todo mundo concorda que uma alimentação natural, saudável e tornar as cidades autossuficientes é o nosso novo caminho, assim, a nossa nova trajetória como humanidade, eu acho. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!